São 3 horas da manhã e uma mãe exausta acorda. Um novo despertador acabou de chegar. Pequeno, frágil e, ao mesmo tempo, incrivelmente complexo. Um bebê recém-nascido que não para de chorar. Entre soluços, tanto da mãe como do bebê, tudo foi tentado. Colo, balanço, peito, até enrolar o bebê em uma mantinha, que todo mundo diz que funciona. Pois é, nada resolveu. O choro da mãe, que até então era só cansaço, vira desespero. E mais uma vez, no meio da madrugada, vem a pergunta: o que será que ele quer? Agora, pensa comigo. E se esse bebê estiver, nesse exato momento, tentando dizer exatamente o que ele precisa? E se o problema não for o choro, mas o fato de que ninguém nunca nos ensinou a entender a linguagem do bebê? E quando a gente entende isso, uma coisa fica muito clara. O bebê não é apenas um catálogo de competências, mas um ser único, completamente responsivo e comunicador, desde o início. Nós já sabemos, através de inúmeros estudos, sobre a importância dos 1000 primeiros dias para o desenvolvimento humano. Mas hoje eu estou aqui para falar sobre os 100 primeiros dias, que inacreditavelmente configuram um período ainda mais intenso de transição. O cérebro humano aumenta de volume em 64%, com uma velocidade impressionante de novas conexões que são criadas entre os neurônios. Isso é essencial para o desenvolvimento cerebral e ajuda a sustentar a capacidade do bebê de aprender, de se adaptar e, principalmente, de se conectar. Esse bebê que chora não está apenas reagindo ao mundo, ele está literalmente construindo o seu cérebro a partir das relações que ele vive. E sabe o que é mais importante? Isso não acontece sozinho. Outro dia, eu atendi uma família. O bebê tinha nascido na noite anterior. E aquela mãe passou literalmente a noite inteira acordada, tentando acalmar o filho do único jeito que ela sabia, dando de mamar. Quando eu cheguei, ela ainda estava ali, exausta, com o bebê no colo, tentando de novo. Eu expliquei que existia um caminho, um passo a passo para acalmar o bebê. E foi exatamente isso que a gente fez. Juntas, começamos o passo a passo. Até que logo no início a gente já descobriu, ou melhor, o bebê nos mostrou e a gente viu. Um toque simples, uma leve pressão da mão sobre o peito do bebê e, de repente, o corpo foi se organizando, a respiração desacelerou e ele se acalmou. Depois de um longo suspiro, a mãe disse: eu não acredito, eu passei a noite inteira dando de mamar, desesperada, e era só isso que ele precisava? E não era mágica, era linguagem. Talvez você esteja se perguntando, mas como é que a gente conseguiu entender isso? Através do NBO, Newborn Behavioral Observations. Esse sistema de observação de comportamento de recém-nascido foi criado pelo pediatra Barry Brazelton e desenvolvido com pesquisadores como Kevin Nugent para nos ajudar a entender como o bebê se comunica desde o início. Eu tive a oportunidade de mergulhar nesse trabalho diretamente com esse grupo, na Universidade de Medicina de Harvard e no Boston Children's Hospital, junto com o Instituto Brazelton. E, recentemente, eu estive em Boston para um momento muito especial da minha trajetória. Eu fui convidada a me tornar a primeira treinadora em NBO no Brasil. Mas o que mais me marcou nesse processo não foi o título. Foi perceber que aquilo que a ciência mostra
é algo que toda família pode aprender a ver. Porque o principal objetivo do NBO é fortalecer as relações iniciais, desde o nascimento até o 3º mês de vida. O NBO é uma ponte entre a família e o bebê. É um convite para parar e observar quem é esse bebê, o que ele está tentando nos comunicar. A gente deixa o bebê nos mostrar quem ele é. E ele mostra. Seja no ritmo da respiração, na mudança da cor da pele ou até no tipo de choro. É quase como uma dança, em que o bebê dita o ritmo e eu só consigo acompanhar se eu estiver ali, presente. Porque um bebê não precisa ser entendido pela técnica, ele precisa ser ouvido. E é por isso que o NBO é, acima de tudo, um exercício de presença, de responder às necessidades do bebê a partir do que ele comunica. Nesses anos todos, acompanhando os bebês e suas famílias, eu aprendi uma coisa muito valiosa. A presença e o conhecimento não só libertam, mas reorganizam as conexões cerebrais e, consequentemente, humanas. Através de pouco mais de 18 tipos de observações, o NBO nos mostra como o bebê se comunica de verdade. Desde como ele protege o próprio sono, da luz, do som, até como reage ao estresse, interage com as pessoas e começa a desenvolver sua autorregulação. E quando os pais enxergam isso, algo muda. Os estudos feitos pelo meu grupo de trabalho em Boston mostram um aumento real na confiança dos pais, uma redução importantíssima nos sintomas de depressão pós-parto, porque os pais passam a conhecer o próprio filho e, como consequência, um desenvolvimento infantil mais saudável. Porque quando o adulto muda a forma de olhar, o bebê muda a forma de se desenvolver. E isso pode começar muito antes do que você imagina, logo nas primeiras horas de vida. Eu mesma já apliquei em um bebê com apenas 4 horas de vida. 4 horas. E isso porque o NBO não ensina algo novo sobre o bebê. Ele revela e mostra que ninguém conhece mais sobre o seu filho do que você mesmo. No fim, tudo volta para uma coisa muito simples. O bebê não é difícil, ele está se comunicando. Nós é que nem sempre fomos ensinados a ouvir. Durante muito tempo, a gente tentou acalmar o choro, resolver o que parecia desorganizado, consertar o comportamento, mas talvez o que faltava não era intervenção, era escuta. Porque quando a gente muda a forma de olhar, a gente muda a forma de responder. E quando a gente muda a forma de responder, a gente muda o começo da vida de alguém. E talvez seja isso que mais importa. Não é sobre ter todas as respostas, é sobre estar presente o suficiente para perceber que, desde o primeiro dia, alguém já está tentando conversar com a gente. E a gente só precisava aprender a ouvir. Como dizia o Dr. Brazelton, o comportamento do bebê é a linguagem dele. E você pode confiar nela. Obrigada.